Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O desenvolvimento espiritual é um processo baseado na compreensão. Primeiro compreendemos, depois tomamos decisões e depois agimos. Não sendo assim, agiríamos movidos por impulsos e reações em detrimento de nosso desenvolvimento. Compreender o que vivemos nos permite avaliar o que acontece conosco, distinguir nossas opções, estabelecer nossas prioridades e discernir as consequências de nossas determinações. Através deste processo, podemos aplicar a vontade em esforços que promovem nosso adiantamento. Compreender também é um processo que implica atender, recordar, incluir, entender e localizar tudo isto dentro de um contexto adequado. Atender requer calar para poder perceber e escutar para não deformar o que percebemos. Estamos habituados a atender filtrando o que chega a nós para deixar passar só o que nos interessa ou nos convém. Selecionamos arbitrariamente da mensagem completa da vida para ficar com migalhas de informação. É certo que nossa atenção tem limites, mas raramente os conhecemos. Quando atendemos, reduzimos ao extremo nossa mira, enquanto nosso discurso interno luta por ocultar as evidências que nos rodeiam. Ao atender, desenvolvemos nosso interesse, nosso amor pelos que nos rodeiam e por tudo o que nos rodeia. Ao atender, tudo o que acontece, acontece conosco e nos ensina. Por outro lado, se queremos entender o que acontece e o que nos acontece, necessitamos atender sem deixar que nossos estados de ânimo e preconceitos desfigurem o que estamos considerando. Especialmente, temos que calar nossa tendência a justificar-nos e a criticar. Para obter proveito de nossa relação com os demais, em vez de ver como ataques os atritos ou dificuldades que possamos ter com eles, vamos ao seu encontro com a atitude de atender e aprender sobre aspectos nossos que não conhecemos ou não aceitamos. Nossa atenção evidencia em que grau amamos nosso ideal de liberação interior e de conhecimento de nós mesmos e em que medida aprendemos de nossas experiências da vida. Recordar implica registrar e validar o que percebemos. Tudo o que nos acontece permanece em nossa memória, mas não tiramos proveito disso se não nos lembramos. Recordamos especialmente aquilo a que damos relevância e não nos lembramos dos acontecimentos que não nos interessam ou que não queremos recordar. O certo é que estamos envolvidos em tudo o que aconteceu. No entanto, se recordamos o passado, mas não nos incluímos nesse passado, reduzimos o que foi vivido a uma sucessão de incidentes e relatos sem conteúdo, sem ensinança, alheios ao que consideramos nossa vida. Além de atender e recordar, para compreender é necessário que nos incluamos em tudo o que acontece. Incluir implica comprometer-se. Através da atenção e da lembrança, incorporamos mais e mais realidade no que percebemos e, ao incluir-nos em nossa percepção, comprometemo-nos com o que conhecemos. Tanto nós como o que consideramos pertencemos ao mesmo contexto. Necessitamos incluir-nos de forma deliberada e consciente no contexto para que nossas percepções não se afastem da realidade.
subtrair-nos ao que acontece, olhar de fora, transformar-nos em estrangeiros dentro de nossa própria realidade. Ao incluir-nos no que percebemos, nós nos vemos como participantes, tanto do que nos toca de perto, como de tudo o que acontece. Atender, recordar e incluir são elementos-chave da compreensão, mas não são suficientes para alcançá-la. Também é necessário entender. Entender é discernir acerca do que percebemos. Nossa atenção nos permite armazenar grande número de dados, nossa memória recordá-los, nossa atitude inclusiva fazê-los nossos. No entanto, tudo isto não é suficiente para que possamos usar com proveito esse material. Necessitamos avaliar a informação que os fatos nos dão. Mas sobre que base fazemos essa avaliação? Necessitamos referi-la a um contexto. Se bem que entendamos uma situação quando nos inteiramos do que aconteceu, onde e como, só a compreendemos quando a referimos a um contexto mais amplo do que o determinado somente por esses dados. Sempre somos dentro de um contexto maior do que o que temos em mente, ainda que às vezes, por estar ensimesmados, não o reconheçamos. Escolhemos nosso contexto com nossa intenção, nosso interesse e nossos objetivos. A amplitude do contexto dá o grau de nossa compreensão. Para compreender a informação que avaliamos, contamos com 4 contextos principais: o contexto individual, o de nosso meio imediato, o do meio humano e o grande contexto da totalidade da realidade. A consideração do contexto individual dá as bases de nossa maneira de entender a nós mesmos e de discernir o que nos acontece. A de nosso meio imediato nos dá os elementos para compreender e resolver nossas situações cotidianas, ter uma apreciação mais objetiva de nós mesmos e adaptar-nos à nossa cultura. A consideração do contexto humano nos serve de referência para distinguir a posição de nossa cultura particular na história e no tempo atual e a importância relativa do que nos acontece. Também nos mostra a necessidade indiscutível de participar. A consideração do grande contexto da totalidade dá sentido transcendente à nossa vida. O contexto individual, o ser humano como indivíduo. Cada experiência pertence ao contexto de toda a nossa vida. Quando a isolamos, nós a transformamos em uma historieta. Se, em troca, nós a relacionamos com nosso passado e a vemos num marco que inclui nosso futuro, inferimos suas consequências e estamos em melhores condições para compreendê-la. Não podemos compreender uma experiência atual sem referi-la a nosso passado individual e a nosso futuro. Nada nos acontece por acaso, sem causas geradas antes, em grande medida, por nós mesmos. O futuro não é totalmente imprevisível. Assim como podemos compreender como fomos determinando com nossa conduta e decisões a situação que estamos vivendo agora, assim também podemos inferir o que nos espera se continuamos com a mesma conduta e decidindo com o mesmo critério, e qual poderia ser nossa situação futura se os mudássemos. O olhar interior, então, não só deve buscar clareza na visão dos movimentos de nossa mente e nossa sensibilidade atuais, senão que, especialmente, deve perceber, discernir e interpretar os condicionamentos do passado e distinguir o futuro que podemos construir com liberdade a partir de onde nos encontramos agora. Nossa capacidade para perceber e interpretar a nós mesmos depende da credibilidade que tenhamos ante nós mesmos. Esta depende de nossa disposição a não negar aspectos conflituosos de nossa realidade, para não nos enganarmos com justificações que nos fazem sentir mal com nós mesmos. Nosso contexto individual nos mostra nossas possibilidades e nossas debilidades.
Permite-nos dirigir nossa vida em busca dos objetivos que queremos conseguir. Mas, se ficamos somente neste contexto, reduzimos nossa realidade a um marco meramente individual. Ao encerrar-nos no que acreditamos que é nosso mundo, exageramos a importância que damos a nós mesmos e ao que acontece conosco. Sem nos dar conta, vamos nos desligando do que nos circunda e pode chegar um momento em que seja muito difícil que algo ou alguém possa penetrar as barreiras com que nos cercamos. Ao mesmo tempo, vamos perdendo a capacidade de perceber o que acreditamos que não nos concerne. A compreensão que acreditamos ter de nós mesmos e do mundo se reduz a um sonho subjetivo. Nossas possibilidades de desenvolvimento se esgotam rapidamente se não transcendemos os limites com que nos definimos como indivíduos. O meio imediato, o indivíduo em sua cultura. Referimos-nos a este contexto avaliando nossas possibilidades, nossos conflitos e trabalhos em relação com as pessoas e o ambiente em que vivemos. O que podemos considerar como lucro ou triunfo em relação com nós mesmos pode ser uma perda ou um fracasso em relação com os que nos rodeiam. A consequência de nos considerar no contexto de nossa cultura é a harmonia em nosso sistema de relações dentro dela. Este contexto nos dá uma visão mais objetiva da realidade do que a que o nosso contexto individual nos dá, porque nos mostra que estamos envolvidos em uma cultura e em um sistema de relações que nos transcende. Isto nos faz solidários com a família e com o grupo social ou étnico com que nos identificamos. No entanto, ao considerar-nos em nosso contexto cultural, temos que levar em conta o condicionamento que o fato de termos sido formados nele produz, inclusive o olhar introspectivo que a reflexão e a meditação supõem está sempre comprometido com o meio e o tempo a que pertence. O entendimento que o ser humano tem de si mesmo e do mundo varia de lugar para lugar e de geração para geração. Como estabelecer qual é o mais acertado? Por certo que nosso entendimento parece ser o mais completo, mas é evidente que não é nem único nem definitivo. Se cristalizarmos nossa interpretação do mundo e da vida no que aprendemos no momento dado de um meio restrito, geramos dogmatismo e separatividade, males que causam a maioria dos problemas humanos. Ao encerrar-nos em nossa cultura e negar o contexto maior a que pertencemos, desvirtuamos nossa compreensão. Para aprofundar nossa compreensão, temos que dar a nosso contexto um tempo mais amplo que o de nossa circunstância individual e cultural, e um espaço que localize essa circunstância no marco da condição humana. Temos que recordar que a realidade transcende nossa circunstância e nosso meio. Por mais que tentemos limitar-nos dentro destes, cedo ou tarde, nossa percepção nos mostra horizontes mais amplos. O mais cedo ou mais tarde indica o nível de sofrimento ou de felicidade que podemos gerar. O meio humano, a humanidade como corpo místico. Referimos-nos a este contexto escolhendo nossos objetivos com um ponto de vista que abarca toda a humanidade. Isto nos move à abnegação, por nossa vontade, nossos afetos e interesses a serviço de todos os seres humanos. Assim como não existimos isolados e separados, tampouco podemos parcializar o amor. É certo que os sentimentos podem ser orientados para uma ou outra pessoa, mas o amor mesmo não se divide. Amor real é amor por todos e por cada um, pela criação e todas as suas manifestações. Ao avaliar nossa situação, nossas possibilidades, nossas dificuldades e nossas conquistas dentro do contexto humano, liberamos do egoísmo nossas decisões e escolhas. Participamos assim com os seres humanos e geramos harmonia no mundo. Transcender o egoísmo,
O dogmatismo e a separatividade significa um adiantamento imenso em nossa maneira de nos relacionar com o mundo e com a vida, mas ainda não é suficiente para que possamos compreender nossa condição humana. Assim como o olhar subjetivo que temos com o contexto individual não nos basta para compreender nossa situação no meio social e humano, se olhamos a humanidade somente dentro de seu próprio contexto, um olhar também subjetivo, não conseguimos compreender sua condição no contexto maior em que ele existe. Não podemos nos manter alheios ao fato de que o meio humano é menos do que um pontinho na imensidade de nossa realidade, o contexto do universo. A totalidade da realidade, o universo. Se bem que a totalidade do universo transpasse os limites de nossa percepção e entendimento atuais, é a realidade que nos contém. Não por não poder abarcá-la, a podemos desprezar. Ela é nosso meio. Quando discernimos nossa vocação à luz do contexto universal, lhe damos sentido transcendente. Nós nos localizamos na imensidão da vida, nós nos assentamos na consciência que temos desse contexto que nos penetra e sustém. Ao ter um ponto de vista que abarca esse grande contexto, definimos nossa medida no espaço e no tempo e estabelecemos uma relação harmônica entre nós limitados e temporários e o infinito e eterno. Nossa percepção não nos é suficiente para cobrir a totalidade do tempo e do espaço, e menos ainda para chegar ao princípio que os origina, o divino. Por isso, nossa fé não deveria se apoiar em crenças nem em descrições do que não podemos compreender, mas na evidência de participar de uma totalidade que o divino expressa para nós. Sintetizamos nossa fé em nossa relação com a Divina Mãe, princípio e fim do universo. O processo da compreensão vai ampliando continuamente o contexto a que nos referimos. Cada ampliação desse contexto reordena nossas prioridades e nos faz reavaliar nossas compreensões. Este é o processo de nosso desenvolvimento. Para que este processo aconteça, mantemos válidos nosso calar e escutar. Mantemos válida nossa atenção, reconhecendo e assimilando a ensinança do presente e superando nossas negações e justificações. Mantemos válido nosso passado, compreendendo os ensinamentos que recebemos de cada experiência. Mantemos válido nosso compromisso, vivendo de forma consequente com nossa vocação espiritual e com tudo o que ela implica. Mantemos válidos os contextos que compõem nossa realidade, tendo presente em nossa mente e em nosso coração nossa condição humana e nosso destino eterno. Isto integra harmonicamente os diferentes contextos e nos proporciona uma perspectiva que dá validade tanto ao contexto limitado, imediato, como ao infinito e eterno. Assemelha o contexto subjetivo que mantemos ativo em nossa mente ao contexto real que define nossa existência. Assim ganhamos saúde e harmonia como indivíduos, desenvolvemos-nos espiritualmente e geramos um mundo mais justo e mais participante. Somente quando compreendemos o contexto universal em que vivemos e compreendemos a nós mesmos nesse contexto, podemos discernir a obra interior que podemos fazer a partir de nós mesmos e a obra que responde a nossas possibilidades para nosso próprio bem e de todos os seres humanos. Uma vez que tenhamos alcançado esse discernimento, fica em nossas mãos a decisão de viver de acordo com o que compreendemos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.